Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, minhas queridas Nazarés Tedesco! Como estamos nessa tarde, manhã, madrugada de hoje? Estamos começando aqui a inauguração na grande podosfera desse podcast de política, o Já Tava Assim Quando Eu Cheguei. A gente jura que tava assim. Não é não, Henrique? Já tava assim, tava no pé da escada. A gente sabe bem que o Brasil já tava lá embaixo e a gente não tem nada a ver com isso. Um beijo para nossa querida ouvinte aí, Renata Sorrá, nos escutando na sua banheira. Contar você que é mais marcante que a sua antagonista Suzana Vieira. Um não abraço para você, Suzana Vieira. Também, um abraço. Mas pode continuar nos ouvindo. Bom, nós somos então o podcast de política que foi pedir por 20 centavos e acabou elegendo um governo neofascista. Essa é a primeira vez da nossa inflação em que 20 centavos se transforma em Mussolini e Hitler. Ao meu lado, como já perceberam, o meu grande amigo, irmão de muitos anos, Henrique Macedo. Olá a todas e todas. Não vamos falar todos, porque não gostamos de héteros tóxicos. Todos. É mais fácil escrever, todos. A não ser que você for carioca, aí é mais fácil falar todos. Enfim. O meu nome é Vinícius Manduca. Bom, vou dar continuidade aqui. Esse podcast, a ideia desse podcast surgiu a partir de começamos a escutar podcasts para nos informar. Confesso que eu comecei com um Jovem Nerd lá atrás, na época achava muito grande você ficar tanto tempo ouvindo 4, 5 pessoas conversar, mas por algum motivo eu continuava. Depois fui me aprimorando na podosfera, muito apresentado, tive alguns podcasts de apresentado do meu irmão e falei assim, caramba, contactei o Henrique e falei assim, você lembra das nossas conversas bebendo e as madrugadas que a gente passava falando um monte de coisa? A gente devia ter gravado. Então foi com esse intuito que estamos aqui gravando. Principalmente porque não tá fácil e nós queríamos usar as nossas expertises sociológicas para poder dizer sobre esse Brasil atual e tudo que está rolando, né? Para quem não sabe, e tomara que você não saiba, porque significa que esse podcast está alcançando alguém além da minha mãe, por exemplo. Mas eu sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, da onde também fiz graduação e é onde estou cursando doutorado atualmente. Sim, eu não vou embora de lá nunca. E é onde eu conheci essa outra persona que vos fala. Não é, Henrique? Era o período antes dos 20 centavos, né? Graduamos e já nos 20 centavos estávamos no mestrado. Também sou sociólogo, ou acho que sou, né? Sociólogo com mestrado, viciado em Battlefield, mas nem por isso eu acho que tem que armar todo mundo para fazer uns 5 tiros sem perder a amizade. Maravilha. Eu também não falei dos meus hobbies, né? Acho que é muito importante para vocês saberem. Eu, Vinícius, gosto de um bom livro, longas caminhadas pela praia, de paz mundial. E eu tô aí firme e forte para minha candidatura de Miss Brasil 2017. Estou com um time bem formado para Libertadores agora 2020. Vou dar continuidade então. Para vocês que ainda não nos conhecem, sim, vocês não nos conhecem, a gente vamos dividir esse podcast em 2 blocos. Os 2 blocos serão temáticos e serão interpelados por diferentes manifestações. Bom, teremos dicas em geral, trazidas por um especialista da área. Podem ser dicas
especialistas científicos, ou até, por que não, dicas de livros, jogos. O especialista que chamaremos carinhosamente de telar. Podemos começar então, Henrique? Opa, Manduca, estamos à sua disposição. Chegamos um pouco tarde na criação desse podcast, já faz 8, 9 meses de governo Bolsonaro. Então a gente queria fazer uma pequena recapitulação sobre o que aconteceu até agora, e em seguida vamos falar sobre os cortes do CNPq. Então vamos começar? Vamos começar pelo Golden Shower, pela cagada. Vamos falar então da grande escatologia bolsonariana. Aliás, eu queria começar perguntando isso. Você já se acostumou a falar presidente Bolsonaro? Eu não me acostumei, eu continuo usando apelidinhos, porque eu também não sei se eu estou acostumado com a palavra governo. Né? Talvez a gente tenha que recapitular aí o nosso conhecimento sobre o que é governo e talvez seja desgoverno Bolsonaro. Né? Parece que estamos num Chevette dos anos 80, descendo uma ladeira sem freio e sem qualquer tipo de direção. Seria uma coisa realmente muito interessante de acrescentar. Bom, trazendo agora para a nossa discussão real, foi difícil estabelecer as coisas que a gente falaria aqui, a gente elencou algumas e vão vir outras, com certeza, mas muitas vão ficar de fora, porque parece que a cada dia a gente consome uma coisa diferente. Como já foi o gancho, gostaríamos de falar dessa escatologia, então, do governo Bolsonaro, essa fixação peniana por urina e por fezes, não é? A gente teve esse episódio específico do Golden Shower, é o primeiro, não sei se é o primeiro, mas é um incidente internacional do Bolsonaro, não só pela exposição que isso teve, mas principalmente pela decrépita estratégia de marketing que ele usou ali. A gente sabe que o Brasil ele é conhecido pelo carnaval. Não sei se vocês se lembram desse tweet, a qual ele publicou um vídeo. Importante dizer da quebra de decoro, né? Ah, com certeza. Ele publicou um vídeo de uma manifestação artística, era uma manifestação artística envolvendo práticas de sexo explícito. Ele publicou no Twitter dele, que é desbloqueado. E tal conduta já propõe uma quebra de decoro presidencial. Alguém no cargo que ele exerce não poderia veicular informação desse tipo. Em seguida, teve a fabulosa pergunta: o que é Golden Shower? No qual o Twitter foi maravilhoso aquele dia. É a nossa criatividade, né? Nós deveríamos monetarizar o nosso Twitter e a gente ia ganhar alguma coisa com isso. Mas, enfim, a gente sabe que o Brasil ele é conhecido mundialmente pelo carnaval, e a gente tem, então, um presidente que não apoia o carnaval, ao contrário, ele faz uma campanha contra o carnaval. É que já foi, desculpa, foi tanto discutido na época, mas na verdade foi a resposta do Bolsonaro para tentar, e aí ele já é o que ele já fazia nas eleições, ele tenta desviar o foco, porque na verdade o carnaval é conhecido pelas críticas. Então é óbvio que ninguém passa incólume pelo carnaval. Obviamente as pautas políticas e sociais elas estão presentes no carnaval. Então, obviamente, quando começam a fazer uma crítica ao presidente, já era o seu segundo mês de governo, ele tem que passar um vídeo para tentar ridicularizar. E ele faz isso na mídia oficial do governo, que não é a Rede Brasil, não é entrar no horário nobre nos canais abertos, é ficar publicando coisas que o público dele acha ridículo, né? Então ele tem que mostrar um cara fazendo xixi no outro, como se fosse a pior coisa do mundo, e aquilo resumisse o carnaval para exatamente descaracterizar quem está fazendo a crítica a ele. Né? Então, obviamente, vejam esses pervertidinhos, na verdade, esses bandindinhos, é esse tipo de gente que me critica. Isso era uma estratégia que funcionava muito no começo de governo, após uma série de outras questões, a qual a gente vai
continuar falando, isso foi caindo pelo espaço, sobrando só a massa de apoiadores dele mesmo, que hoje chega a 29% da população, segundo o último Datafolha. Ainda na escatologia bolsonariana, eu gostaria de falar de duas situações específicas, mais de uma situação, mas duas temáticas específicas, a fixação dele, por fixação peniana dele, né? Somente com relação a pênis de japonês, como ele mesmo diz, tudo pequenininho aí, com oriental. Em seguida, já emendar com as relações com relação a fezes, não é? A gente teve, então, a brilhante solução dele para a resolução da crise ambiental, a qual poderia, inclusive, resolver a crise posterior, que são as queimadas da Amazônia, né? Mas a gente teve a brilhante solução dele de dizer que deveria defecar dia sim, dia não, para conseguir controlar a poluição ambiental. Não só isso, além dessa pérola, o atual presidente ele tem algumas relações, por exemplo, de usar isso como exemplo, não é? Na perspectiva desenvolvimentista dele, tentando justificar a inserção em reservas indígenas ou em parques florestais, ele usa como exemplo que um índio vem aqui, faz um cocôzinho 2.000 anos atrás e a gente não pode mais aproveitar a área. A gente sabe que são coisas distintas que ele está falando, mas o que é interessante é a fixação dele pela defecação como um todo. Já foi mencionado a questão pelo podcast da Piauí, Folha de Teresina. É uma questão com as fezes, a fase anal é uma questão puramente freudiana, na qual, se mal resolvida, o indivíduo ele tem, inclusive, traços de psicopatia, afiliação com tortura, coisas do tipo, é o que pode desencadear, né? Não vamos ser deterministas, principalmente quando falamos de Freud, não? E a outra coisa, você tem a relação peniana também, que é uma das... Como é que é? A fase retal. Meus ouvintes aí nossos ouvintes, então, da psicologia, por favor, nos corrijam. Mas... Então, assim, o Bolsonaro, ao meu ver, Henrique, ele é uma grande exposição das grandes teorias. Quanto você acha que as grandes teorias, eu não digo falhas, mas elas já não eram mais suficientes para contemplar o indivíduo moderno? Então, você teve aquelas teorias de determinação do indivíduo, seja social ou individual, que era para entender qual é a formação do indivíduo no final, começo do século XIX, e que hoje, no século XX, no mundo da modernidade, no mundo histórico, elas não são mais suficientes, elas mesmas, para a gente compreender o indivíduo como um todo, né? Inclusive, hoje nós estamos nos estudos decoloniais, uma série de posteriores. E me parece que o Bolsonaro, ele vem como um homem conservador, a qual ele sempre se coloca, que ele é uma volta a essas grandes teorias, não é? Então você tem ali em cima dele essas questões freudianas, você entende a ascensão dele, e na minha opinião, esteja à vontade de discordar, mas você entende a ascensão dele lendo o livro 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, do Karl Marx, histórico e as condições socioculturais da época era que justificavam a entrada de alguém como Luiz Bonaparte a construção do império na França, e é a única coisa que é possível para justificar a eleição do Jair Bolsonaro. Ele é o tipo ideal do tiozão, agora parafraseando Weber, né? A construção. Ele é o tipo ideal do tiozão de bar. Exatamente, mas o Weber não fala do tiozão de bar, tá, gente? Ele Não. fala do tipo ideal. Que a gente queria que ele tivesse falado, talvez tivesse facilitado a nossa vida na hora de falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, como o Vinícius comentou, eu pesquisei aqui, tem a fase oral, anal, fálica, latência e genital.
acho que o Freud tem a mesma fixação fálica que o Bolsonaro, só que pelo menos ele estruturou para uma coisa melhor, né? Porque o Bolsonaro é isso que você falou, é uma fixação completamente anormal sobre a sexualidade alheia. Não é normal não, que eu acho que é normal, né? Não vou sair muito, você falou das macro teorias. Acho que normal não, que é o mais comum. Então ele realmente ele é como se fosse alguém tivesse botado reduzido todo tipo de preconceito e colocado num lugar só. O único problema é que a gente elegeu isso, né? A gente elegeu um cara que está mais preocupado em falar sobre a sua opinião, que ele daria exatamente numa mesa de bar, e eu conheço mesas de bares que são muito mais inteligentes do que ele, né? Inclusive porque tem coisas muito melhores para dizer, porque eu prefiro que as pessoas falem de coisas que restringam a sua própria pessoalidade e saibam que o decoro do cargo exige uma outra postura. Mas está certo que ele mantém ainda 29% da sua base eleitoral, exatamente, que também estão preocupadas com a fase oral, anal, fálica, genital dos outros, né? Mais preocupados nisso do que, por exemplo, na estruturação de um plano nacional de desenvolvimento. Tem que falar nisso, seja um plano nacional de desenvolvimento, um plano de governo pré-eleição também foram coisas que nós não tivemos. Exato. É lógico que essas questões suprapolêmicas não foram as únicas coisas. A gente entende que nossos grandes e inteligentíssimos ouvintes acompanham a mídia até melhor que a gente. A gente dividiu, então, alguns blocos agora para falar dos filhos. Se tem uma coisa que está muito comum, eu lembro, me recordo aí que o filho do Lula era o Lulinha, que era uma forma mais fácil de colocar o sobrenome a qual o pai se autorregistrou. A filha da Dilma era a filha da Dilma. E hoje nós temos o filho do presidente, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. Cada qual com a sua especialidade dentro da política. Na verdade, temos mais filhos. A quinta, inclusive, foi uma pequena fraquejada que ele deu, e aí veio uma menina. E temos o Júnior, o Bolso Júnior. Que está a um passo de se tornar algum tipo de político profissional também. Ele não tem idade suficiente. Mas né, o Carlos entrou depois dos 17 anos dando uma forçada de barra, porque ele também não pode tentar. Porque ele já tá com 20, então acho que... É interessante a gente ver, e aí voltando às teorias clássicas, a questão do taylorismo aplicado também. Porque cada um deles exerce exatamente uma função específica de corrupção. Então, você tem a afiliação com movimentos criminosos, e no caso, a milícia, usar a máquina pública para lavar dinheiro de milícia, a gente tem com o Flávio. Você, digamos assim, as condições de governo improvável, desinformação e até administração do principal meio de informação do governo, que é o Twitter, então, a administração do Twitter do pai, a gente tem com o Carlos, além do fato do Carlos ter assumido as funções que seriam do vice Mourão em viagens oficiais do Jair. O nepotismo é centrado na figura do Eduardo. A gente tem a indicação do Eduardo no dia seguinte de completar a idade mínima para ser embaixador, a indicação dele para ser embaixador dos Estados Unidos. Então a gente não sabe qual é a pior coisa que a gente vai falar, se é o envolvimento com a milícia, se é a desinformação proposital, se é o nepotismo, ou se é virar a madrugada jogando League of Legends. E aí a gente deixa para o quarto filho. Henrique. Eu acho que é o que mais contribuiu, o League of Legends foi o que mais contribuiu para esse governo, exatamente por ele não participar, né? Eu acho que, eu acho que nesse sentido, acho que foi alguém que teve uma atuação mais precisa e ajudou muito o pai, né? Nesse sentido, porque colocando de todos aí que você estava falando para voltar ali depois ao 18 de Brumário, eu acho muito louco quem mais expôs isso, que tipo uma lógica de
de ruptura dentro do governo foi o Carlos. Foi o Carlos porque ele estava muito na disputa de uma ala do governo. Então, assim, todo mundo está falando de 3 alas do governo, eu concordo, que seriam os militares, os olavistas, né? E aí depois uma parte que seria da pá do grupo do Guedes. Então você teria uma ala liberal. E você tem uma série de conflituosidades ali. Eu entendo que existe, mas o Carlos, nesse caso, se a gente querendo usar ou não, foi ele que mais expôs esse conflito e ruptura dentro do governo. E ele causou uma fricção tão importante que emergiu para fora, saiu vamos dizer assim, do petit comité, né, para usar um termo francês aí bonitinho, que sai aí da... Oi? É o comitê pequeno. Então, sai do petit comité, que estava ali envolto em toda a estrutura desse governo, e aí você tem ali, tipo, no Twitter, uma série de voadoras, também o Dudu participa dessas voadoras às vezes, porque depois ataca a Joyce Hasselmann, sei lá como é que fala o nome dela, me parece muito... Eu não sei falar o nome dela sem talvez citar um Heil, pensar num Heil Hitler, né? Então. E eles também, e eu acho que nesse sentido o Carlos é o que ajudou a gente a ver essa fratura. E aí a gente é meio viciado em ficar separando as coisas, a gente coloca em 3, bota em caixinha. Eu acho mais político de verdade, é o Flávio Bolsonaro, que aí se o discurso falacioso é de nova política, que de nova não tem nada. O Flávio Bolsonaro foi o que melhor foi socializado na velha política, e numa política aí que tem raiz no Brasil todo, mas muito carioca, né? Que é vinculada ao crime, e é um crime que é o pior crime, né? Que é o que está dentro do Estado, que depende do Estado 100% para fazer funcionar. Então, o caso dele é ímpar, porque antes mesmo dele ser conhecido, era o cara que foi para a televisão e falou que os caras que mataram a juíza estavam certos porque, na verdade, ela humilhava eles no cárcere, né? Além disso, ele ganhou muito dinheiro, foi o que realmente tem 400% de acúmulo de patrimônio, fazendo a grilagem de terra e fazendo tudo que a milícia lida. Então e o que mais tenta se esconder, né? Ele não tenta ser midiático como os irmãos que são olavistas, ele tenta se esconder e se colocar na estrutura de poder que está mais a miúde ali, buscando sempre uma sombra para ficar longe do noticiário e conseguir se manter. O que ele conseguiu, né, com essa coisa de abafar esse grande acordo nacional para abafar onde está o Queiroz, no final das contas, como ele conseguiu o patrimônio dele e as contas dele, né? E o Dudu é o nosso fritador de hambúrguer mais querido, né? Que nunca trabalhou numa lanchonete que tinha hambúrgueres, né? Exatamente, que nos leva a acreditar que ele fritava hambúrguer em casa, que é uma puta de uma preguiça, né? Teoria, eu acredito da incapacidade dele até para fritar hambúrguer, até para lidar com as coisas que se tinham ali. Eu acho que depende muito de onde veio o hambúrguer, né? Então, porque eu acho que assim, na realidade ele nem fritava hambúrguer, lógico, um grande abraço a todas as pessoas que fritam hambúrguer, são viciados em hambúrguer, mas eu digo, ele não tinha uma capacidade de perceber ou de fazer direito a função que lhe era dada. Eu acho que colocavam ele num fogãozinho ali no fundo da lanchonete, ó, frita esses hambúrguer aí, e ele fazia isso. Exato, e ele só fritava porque era aquele hambúrguer Texas, sabe? Ele, nossa, de arma, não sei o que, tinha que ser hambúrguer Texas para ele se sentir suficientemente homem, né? Porque ele não gosta de feministas, porque dá medo nele. E ele fica criticando a ex-namorada, né? Casou aí com uma moça que não é feminista, né? E é o cara que é o adulador do Trump, né? É o nosso embaixador da loucura, que liga o pai ao Trump, e provavelmente daqui a pouco ele deve ser chamado também para receber a bênção do primeiro-ministro britânico, né? Que depois disso já abre um CAPS, né, um centro de apoio psicossocial, e talvez eles frequentem o mesmo grupo, né? Aí todos se chamando de Napoleão. Eu achei muito interessante a justificativa do presidente, que ele é amigo dos filhos do Trump. Isso é maravilhoso. A gente... Essa foi a justificativa, sim. Claramente a pessoa que não sabe
aonde tá. Não, isso aí é crescendo, nossos filhos jogam videogame juntos, sabe? Esse tipo de É, coisa. Viraram altas horas jogando Call of Duty, tentando dominar a Rússia, sabe, online, cada um no seu país. Eu acho maravilhoso isso. tentando dominar a Rússia. É brilhante. A gente tá passando en passant, certo? Vamos passar por cima dessas coisas. A gente tem muita coisa para falar e não dá para colocar nesse episódio de podcast, né? A gente ainda vai falar da questão da Amazônia, da Previdência, do Brasil sair da lista de países seguros para investir, a questão, a extinção, a proposta dele de extinção dos conselhos e a rixa que ele teve com o presidente da OAB, inclusive citando o pai dele, que foi torturado e morto durante a ditadura militar, o pai do presidente da OAB, eu não me recordo o nome agora. Fernando. Perdão? Fernando. Fernando. Certo. Nós levaremos programas. Se você ajudar a apoiar a gente, teremos programas falando disso também. Mas o que é interessante a gente perceber desse desgoverno, e aí o termo que o Henrique falou cai perfeitamente, que antes nós tínhamos a chamada ministra do alívio cômico, parafraseando aí o do Vivia, que era a Damares. Vocês perceberam, enquanto o Jair falava, o Jair fazia as coisas dele, você tinha a Damares para tirar o foco. Hoje, e depois a gente vai se atentar um pouco mais para isso no próximo bloco, hoje você não tem mais a Damares, ela existe, lógico, gente, ela tá lá, mas ela não fala mais, ninguém dá mais atenção, porque esse cargo de desvio de atenção, ele já foi colonizado pelo próprio presidente, aliás, é o único cargo que ele ainda tem nesse governo, é o de desvio de atenção. Paralelo a isso, a gente tem um país minguando, eu não vou dizer aos poucos, porque só fazem 8 meses, mas de forma singular. Então você tem várias instâncias do país que elas estão sendo dizimadas, singularmente cada uma. Você tem, então, assim, isso do Brasil sair da lista de países seguros para investir. Você tem uma estatização das mortes, então a polícia está matando absurdamente mais. A questão do CNPq, que é a próxima que a gente vai tratar. O país está literalmente em chamas. Tá respirando por aparelhos, literalmente, também. No caso do em chamas, é literalmente do literalmente por conta das queimadas da Amazônia, que eu acredito seja não o próximo outro programa que faremos. Exatamente. E por causa disso também é que estamos respirando por aparelho, já que a fumaça chegou em São Paulo. A gente já pode afirmar que a Amazônia é o nosso caso Chernobyl, né? É uma coisa que aconteceu no outro lado e todo mundo teve repercussão, porque obviamente não tem como esconder essa. Porque na verdade, a única radiação disso tudo sai de Brasília, né? Mas enfim. Senão os entusiastas do caso do Césio de Goiás ficarão chateados com você que eles Desculpa, eles perderam. Eles perderam, foi mal, desculpa. O grupo do Dia do Fogo ganhou, porque na verdade foi um ato criminoso coordenado que veio dos zumbis do Bolsonaro. Uhum. E desculpa, Boris Casoy, nós iremos contra o que você está falando de novo. Para encerrar esse bloco, eu queria trazer mais uma questão do presidente Bolsonaro, que a gente estava até comentando agora há pouco, foi uma coisa que aconteceu hoje no pronunciamento dele, e aí, desse pronunciamento, várias coisas se tiraram, que, por exemplo, essa fixação que ele tem por ditaduras sanguinárias, como que aconteceu no Brasil, a que aconteceu no Chile. Então, ele hoje justificou e elogiou o golpe militar dado pelo Augusto Pinochet no Chile, elogiou o ditador chileno, e em seguida, que é o que a gente quer chamar a atenção mesmo, em seguida ele disse a respeito Ele pediu para agora, próximo dia 7 de setembro, no sábado, então amanhã, estamos gravando esse programa na quarta-feira. Quarta é hoje, né? Isso. A quarta-feira, dia 4, vai ao ar Famoso dia 4.
famoso dia 4. Vai ao ar na segunda-feira até a gente aprender a editar e mexer nisso aqui. Então vocês vão estar ouvindo aí amanhã. Então, foi pedido pelo presidente para que as pessoas forem às ruas vestidas de verde e amarelo, que são as cores da nossa bandeira, são as cores da nossa nação, mostrar para o mundo que estamos contentes com o que está acontecendo e que nós somos o Brasil, somos a identidade brasileira. Em contrapartida, já está nos Trend Tópicos o hashtag Eu Vou de Preto, do tipo, que dizendo que as pessoas vão nas manifestações sim, vestidas de preto, e alguns partidos políticos estão convocando que essas manifestações sejam feitas com caras pintadas. Sim, tivemos um pronunciamento, para não dizer idêntico, muito similar ao pronunciamento do Collor, às vésperas do seu impeachment, e estamos tendo uma manifestação de caras pintadas também. Eu acho que aí você falou certinho, no 18 do Brumário. Isso não vai se converter o podcast do 18, né? Mas mesmo assim, eu acho que é excepcional. Vou só parafrasear, mudando aí Marx. A primeira vez ele colocava que acontecia, né? Como tragédia, depois era como farsa. No caso, as duas são farsa trágica, né? A primeira vez é uma tragédia, a segunda também é uma tragédia, e com dois presidentes que são uma farsa, né? Então eu acho que é maravilhoso a gente ter que reeditar de novo e puxar um negócio que aconteceu no começo dos anos 80, né? Na política nacional, quando a gente está indo tipo com Opala 67 ladeira abaixo. Eu acho fascinante isso. Acho muito bizarro. Lembrando que quem quiser pegar o Chevette pega, quem quiser pegar o Opala pega, mas ladeira abaixo vamos todos. E não são as únicas semelhanças, né? O projeto de liberalização como perspectiva salvadora da economia, a crítica a sindicatos, o apoio do Silvio Santos, o apoio velado do Silvio Santos. Tudo volta, né? Porque eles precisam ir de novo. Quem foi também? Lembra que foi a ministra do Collor foi lá explicar que não era um sequestro das poupanças. Então, de novo, o senhor Abravanel aí servindo como base desses governos que estão quase para cair. E o que chega a arrepiar é a campanha da eleição do Collor, né? Porque não tinha hashtag na época, né? Então, tá aí uma diferença, não tinha hashtag, mas todo movimento contrário à eleição do Collor, ele era chamado de nele não, dizendo nele eu não voto. Então, quem se lembra da época do vira-voto, o famoso ele não, dos filtros maravilhosos de Facebook, e todas as hashtags, enfim. Isso aí que foi falado é real, a história se repete primeiro como tragédia, em seguida como farsa. Considerações finais sobre esse bloco, Henrique? Eu acho que tô doente de Brasil, como a Helena Blum, Helena Branco. ela comentou, acho que eu tô doente mesmo de Brasil. Não tem um dia mesmo que eu não acorde e dá uma vontade de estar na lua, mas vamos seguindo. Vamos continuar aqui no nosso bloco temático. Vamos falar de uma situação que ela é bem, bem triste e desesperadora, que é os cortes do CNPq. Inclusive, temos aqui uma pessoa que é diretamente influenciada por eles, né, Henrique? Exatamente, Manduca. Bom, para quem não sabe, o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, ele é um órgão fundado em 1951, fundado muito, inclusive, para a questão da corrida atômica, né? O Brasil sempre teve o sonho de desenvolver um submarino nuclear, e até hoje ele não existe, porque é muito caro, né? Mas não é
Com o passar do tempo, o órgão ele foi se especializando em outras funções, principalmente na concessão de bolsas de incentivo à pesquisa e à inovação do país. Hoje ele é um dos principais órgãos públicos, pareando com a CAPES. No atual governo, as agências CAPES e CNPq, elas se desmembraram, a CAPES ficou com o Ministério da Educação, do Weinheim, aí a pronúncia dele é de cada um, por favor, vocês Né? leiam lá, como o coração de vocês vai mandar falar aqui. E o É que nem CN, a Joyce, você não tem como falar antes de um Hein Hussermann, né? Hein Bolsonaro. é importante você colocar sempre essa abertura de boca para conseguir dar a pronúncia, tá? Então, com o passar nesse atual governo, o CNPq ele passou para a administração, o que na realidade nós estamos agradecendo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e até um ponto que a gente estava comentando antes de começar aqui a gravar, é a perspectiva desenvolvimentista que está colocada hoje, é como se a gente voltasse para a década de 50, tudo tem que ter desenvolvimento. Hoje, o Ministério da Ciência e Tecnologia ele é dominado Ministério do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, muito nessa perspectiva de década de 50 mesmo, JK. Inclusive, eu posso fazer um adendo? E Getúlio, né? Getúlio, perdão. Mas Não, aí, Getúlio e JK, os dois. o JK, a questão da construção de Brasília, a indústria automobilística, Gurgel, 50 anos em 5. Sim, total. Perceba que o atual presidente, ele vai guardando as principais as coisas horríveis, tipo, as piores coisas que a gente tem dos presidentes anteriores, né? Não a perspectiva desenvolvimentista, é claro, mas o Que desenvolvimentismo ele não predatório. tem, né? Não tem. Mas é a ideia do desenvolvimentismo predatório presente, principalmente nos presidentes militares. Você tem o Collor, que a gente já mencionou anteriormente, você tem o uso da máquina pública para questões pessoais. Eu me recordo nos primeiros anos de governo do PT que tinha familiares do Lula voando para baixo para cima com o jato, né? O avião presidencial. Lógico, no caso era um pouco menos descarado porque o Lula estava junto, né? É diferente agora que você mandar o helicóptero da FAB buscar familiares para ir no casamento do seu filho. E, e você tem Bom, ali. então, você foi, desculpa, você foi, não, imagina, a pergunta é muito louca, né? E aí, como você lembra do casamento? Ah, eu lembro. Você chegou de carro? Não, não, eu cheguei de helicóptero da FAB, porque papai pediu que a Papai, noiva chegasse de helicóptero escoltada por militares. É um fetiche também por militares, coisas militares, né? Acho que não devia ter sido um padre ou um pastor que fez o negócio, não sei se é padre ou pastor, devia ser um general. O que você acha? Um brigadeiro da FAB ter feito que o fez que é casamento dos caras. interessante, né? Bolsonaro ele é católico, foi batizado como evangélico para agradar o público evangélico que hoje é a base social de apoiadores dele. E ele se determina cristão, ele flerta com o evangelismo, ele vai na missa, ele vai no culto, vai na marcha para Jesus, enfim, e ele não tem se declarado que religião que é, ele se coloca como cristão, mas ele não se identifica para conseguir realmente angariar esses dois públicos, né? Aí eu É, ia ele é tipo comentarista de esporte, nunca fala o time dele para sempre parecer aquele isentão. um abraço para o nosso ouvinte Caio Ribeiro. Aí eu ia falar do populismo do Jango. Pode Aquela falar. coisa de tirar pão com mortadela do bolso, de jogar caspa no paletó. O Bolsonaro Sim. que ele está comendo lagosta e postar uma foto com 3 pacotes de miojo em cima da mesa. Cara, quem põe miojo em cima da mesa? Ah, ele já começou. É, mas é o mesmo cara que passa leite condensado no pão. E ainda não, que você pode fazer o que você quiser. Também não vou ser fiscal de larica aqui.
mas acho que a mancada mesmo é você comer um pão sem a toalha, que é uma puta sacanagem, né? No final das contas, é um desprezo total pelo trabalhador brasileiro que depois tem que limpar uma mesa de vidro cheio de farelo, mas é exatamente o resumo visual do governo dele. Mas a gente Tipo, sabe que nós somos a mesa. a gente sabe que esse problema não terá mais porque o pão é francês. O pão era francês, pão francês não entra mais nesse governo. Isso é verdade. Agora, Marcos Pontes, que tem dado declarações muito perturbantes. O fato é que o CNPq não tem bolsas para serem, não tem dinheiro para pagar bolsas a partir do próximo outubro. Então, setembro agora é o último mês que o CNPq tem essa verba. O que falando acontece? nisso, esse podcast ele não é remunerado. E você que está ouvindo o nosso vídeo que tem uma vaga de trabalho para mim, por favor, chame, mande, é que eu mando meu currículo para vocês. Também tem uma legião aí de desempregados já em outubro, que vão ter que trabalhar 2 vezes, como o nosso caro Manduca, que tem que conseguir o próprio sustento e depois conseguir um título de doutor pro bono, né? Sem realmente ter como se dedicar 40 horas semanais, porque o requisito sobrevivência não está sendo atendido. Previdência básica. Então, assim, alguns dados que a gente tem, é importante o Henrique ter falado aí de outubro, porque hoje, na quarta, dia 4, tivemos uma declaração do ministro Marcos Pontes, dizendo que ele vai tirar 82 milhões da área de fomento do CNPq para injetar nas bolsas, garantir que elas sejam pagas até outubro. A gente tinha uma questão aprovada pelo Congresso, que é 250 milhões, que vem dos processos da Lava Jato, então é o dinheiro devolvido da Lava Jato, esse dinheiro deveria ser investido direto, ser colocado no CNPq para o pagamento dessas bolsas, as bolsas durariam até o final do ano, é importante que se diga, mas a gente tem as bolsas foram freadas, segundo o próprio ministro, pelo o outro ministro também, citando aqui novamente o Foro de Teresina, pelo Posto Ipiranga, ministro Paulo Guedes, dizendo que ela já seria realocada. Hoje também tivemos um outro golpe com relação à educação superior, que é o terceiro corte de verbas na CAPES, aí do Abra Time. Tivemos um corte de 38 milhões, seriam 11 mil bolsas. Essas bolsas não serão bolsas que já são contempladas, mas as próximas bolsas. Ou seja, a partir a partir de outubro, não há mais novas pesquisas do país. Temos agências de fomento particulares que representam uma questão ínfima com relação ao número de bolsas, mas a realidade é, hoje nós temos 95, 96% da pesquisa científica no Brasil é feita nas universidades. Por aí essa média. E então, assim, a gente não tem mais verba. A partir de outubro não há mais verba, não há mais novos pesquisadores, novas pesquisas científicas no Brasil. Ou seja, pensando num prazo máximo de doutorado, que é a maior bolsa de 4 anos, daqui a 4 anos, ao fim do governo Bolsonaro, não haverá mais dinheiro para pesquisa. E o orçamento, quem está acompanhando as notícias de previsão para a CNPq são 2 dígitos, né? Acho que são 17 alguma coisa, acho que são, vou procurar aqui, mas é paralisia completa da CNPq, porque o corte é de, acho que 90% da verba. Então, hoje já está insustentável por causa da PEC dos gastos, não há como fazer os repasses sem
barrar aí as pessoas serem julgadas por crime de responsabilidade, né? Então houve a opção aí pela transferência de emendas parlamentares e, obviamente, a ciência ficou em segundo plano. Só que ano que vem a perspectiva é a CNPq paralisar tudo antes do meio do ano. Exatamente porque a previsão orçamentária desse ano para 2020 é ridícula. Imaginar que as mesmas pessoas que falavam de Coreia e falavam de Estados Unidos e Japão esquecem que a maior parte do investimento ainda continua sendo público em pesquisas, né? Então não tem como você imaginar uma Harvard funcionando em pesquisa também se não tiver o fomento dos governos. Então, inclusive, porque quando você cita a Coreia, eles citam a Coreia do Sul e o Japão, eles sempre estão mencionando uma política voltada para a educação e investimento pesado na educação. E no caso eles estão fazendo tudo o contrário, porque obviamente teve um sentimento antipetista que constrói a ideia de que tinha muito dinheiro no ensino superior e pouco na educação básica. Mas obviamente com todos os dados desse governo e com a descontinuidade de investimento, inclusive em educação básica, mostra que o projeto é outro. O projeto realmente é tentar fazer com que a universidade se privatize de um determinado momento e deixe de fazer pesquisa para tentar acumular algum tipo de dinheiro com organização social que ninguém sabe quem vai dirigir essa bagaça. Esperamos que não seja o Paulo Guedes e a sua irmã, né? Porque acho que o Paulo Guedes já faliu algumas coisas e está falindo o Brasil. De qualquer jeito, são milhões de pesquisadores diretos ou indiretos que vão perder a sua capacidade de produzir ciência no país. E, obviamente, eu e o Manduca, a gente até poderia tentar uma coisa fora, que é muito mais difícil, mas, por exemplo, o Bruno, o Químico e outros tantos, que tem um mercado muito maior, eles vão para fora, então é a fuga de cérebro. Então, as pessoas que poderiam patentear coisa aqui não vão patentear nada aqui, inclusive porque a lei de patentes aqui é muito ruim. Mas, de qualquer jeito, eles vão ter que ir para fora desenvolver suas pesquisas e tentar sobreviver de algum jeito. Tem uma reportagem de hoje no Estadão da moça que passou em primeiro no doutorado e que estuda a Zika e que ela já descobriu esse ano, com os cortes também da CAPES, não só da CNPq, que ela que passou em primeiro não vai ter bolsa. E olha que ela está numa área que seria consagrada, que é uma área da saúde, e Zika é um problema. Então você veja que a prioridade desse governo realmente é fazer dos seus bolsistas, cientistas, estudantes, os imigrantes dos Estados Unidos. E, no caso, os cortes são o nosso muro, né? Ele não precisa de dinheiro nenhum para fazer isso. E eu acho que talvez é o mais perigoso de tudo isso. A gente levantou algumas coisas muito interessantes, é questão de manual. É manual. Se você está em crise, você investe em ciência e tecnologia. É o básico para sair da crise e é tudo que a gente não está fazendo. A impressão que se tem é que o que se causa é uma manutenção da crise, porque o processo de acumulação de riqueza no Brasil, dados recentes mostram que ele está mais exacerbado. O Brasil caiu o índice de mobilidade econômica. Então, a gente está se tornando basicamente uma sociedade de casta. Você nasce pobre, você morre pobre. Você nasce rico, você morre muito mais rico do que quando você nasceu. E todo esse meio, essa possibilidade de transição, que é o que o liberalismo tanto fala, os defensores do liberalismo tanto pregam, é essa janela que está se perdendo em função da acumulação individual. E quando eu digo individual, é basicamente do corpo que está no governo. Você tem uma administração total do país pelo Paulo Guedes, assim, a meu ver. Isso é muito claro, depois a gente pode talvez tirar um programa para falar disso, mas isso é muito claro com relação ao acordo que fechou do Mercosul, ao ex-acordo do Mercosul e União Europeia, né? Mas é um acordo propriamente liberal. O futuro ex-acordo? Futuro ex-acordo, exatamente. E assim, você pega a trajetória do atual presidente, ele sempre foi contra o Mercosul, e ele é muito a favor da soberania nacional, e o acordo tem cláusulas que quebram essa questão
de não soberania nacional, mas do protecionismo de mercado e uma série de coisas. Então, assim, isso vai contra as perspectivas de campanha do Jair. O que a gente vê, assim, atualmente, é a segunda vez que nós vamos citar a brilhante obra do Douglas Adams aqui, o sequência, como ele mesmo intitula, a trilogia de 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas, segundo ele, ele tem um personagem que é o presidente da galáxia, o Zaphod, Bubbleblip, e realmente é mais ou menos assim que se fala o nome, né? Se eu estou correto. O Zaphod, ele é o presidente, e lá está descrito que, na realidade, o cargo do presidente é tirar o olho de quem realmente comanda. E a gente tem isso claro no Brasil, lembrando que é um livro da década de 80, tá? Então já é um livro com perspectivas que deveriam estar relativamente ultrapassadas, afinal, faz mais de 30 anos que ele foi escrito, mas a gente tem aí esse personagem que angaria tudo que a gente tem de mais atrasado. Lembrando que esse corte da CAPES e essas notícias do CNPq, eles vêm acompanhados de uma tentativa do governista de aumentar o fundo eleitoral por ano que vem para 2,5 bilhões, 47% a mais. Isso dá infinitamente a mais do que os 38 milhões retirados da educação. É importante fazer uma meia-culpa aqui, esses 2,8 bilhões, ele foi passado para o Congresso a partir de um erro de cálculo, segundo eles, mas agora os deputados da situação eles estão tentando manter esses valores sobre outras justificativas. Vamos ver como isso vai se dar, esse debate na Câmara. O Henrique, você importante é quer... ter prioridades na vida, né? Acho que é isso. É importante ter prioridades e a gente já sabe a prioridade do governo. Acho que é maravilhoso, tem uma fala do Sérgio Adorno, principalmente para quem olha os orçamentos públicos, e ele comentou isso no trabalho, né, do doutorado da Giane Silvestre, lá na UFSCar, que era exatamente, se você quer saber onde eles estão, onde é a prioridade do governo, você olha onde está o orçamento. E eu acho que talvez a gente tenha que convidar geralmente a sociedade toda para ver quais são as prioridades, e que geralmente, quando é fundo partidário, não demonizando aí a política e a necessidade, não sei o quê, porque já teve toda uma discussão sobre financiamento privado nas campanhas, né, e a sua utilização para fins de corruptela e coisa e tal, mas você vê que está totalmente fora da construção da educação e da ciência, e, na verdade, as prioridades também não são saúde nem segurança, porque o governo Jair Bolsonaro não utilizou nem 5% do previsto para a área de segurança pública. Então, toda justificativa de prioridades no seu programa de governo, né, ou de desgoverno, que ele nem ele deve ter lido, eu li, mas ele não deve ter lido o próprio programa de governo, não estão sendo cumpridos, e os orçamentos, na verdade, estão dentro de um limbo, e aí, para usar um pouco aí as referências espaciais, num buraco negro, onde nós não sabemos onde vai parar. E era um buraco negro que, na verdade, o único buraco que o nosso presidente deveria se preocupar, que é esse ralo onde está indo toda a verba que não está passando para o bem da população, pelo contrário, está produzindo, porque o país já de tantos desempregados vai gerar mais mês que vem, né? E aí no ano que vem também mais desempregados, e a gente está na contramão do mundo, e é tenebroso, né? Porque é nessas épocas também, porque voltando ao fascismo, que na verdade a gente vê que o orçamento hoje seria uma câmara de gás para sufocar, né, uma determinada ala que não é apoiadora do bolsonarismo. E junto com isso tem também os reitores que agora estão sendo escolhidos, que são bolsonaristas e etc, e que mostra que esses caras não vão brigar em nome da educação. Então vai ser um reitor que vai achar que está tudo maravilhoso, tudo bonito, e transformar a universidade num McDonald's e um Burger King, um do lado do outro, e um Subway gostosinho de larica de madrugada, mas que não vai produzir ciência. Então, para você que está de fora do meio acadêmico entender o que está acontecendo, imagina ter, sei lá, um presidente no seu país que vai contra o país.
Ou seja, você sabe bem do que a gente está falando. O Bom, Bolsonaro é aquele. Vamos para ver que você. Adorei a sua imagem. Eu posso fazer uma imagem também? faça a sua imagem, Henrique. É uma festa Só lembrando mexicana que é clássica de. podcast, tá? E, Oi? então não haverá, só lembrando que aqui é um podcast, então não haverá imagens, tá? Não crie falsas expectativas nos nossos ouvintes. Exatamente, é só uma figura simbólica para você, entendeu? Essa imagem é essa. O nosso presidente, ele tá bêbado de tequila tentando acertar uma pinhata. E na verdade tá todo mundo em volta morto, porque ele espancou todo mundo e a pinhata está intacta. É basicamente isso. É o nosso Opala 67 descendo a ladeira. Mais uma aí para vocês. Eu acho que vocês jogam a hashtag essa é a nossa imagem do nosso podcast. Vamos subir agora uma hashtag faça você uma imagem do desgoverno brasileiro. Bom, vamos agora para o nosso quadro que vai contribuir para a sua cultura inútil, útil, depende para o que você vai considerar. O nosso expertise e o nosso telar do dia é Humberto Ramos. Humberto é formado em Direito, atualmente cursa doutorado em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, e ele vai dar o recado aí para vocês. Conselhos do Telar. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say? Olá, minha gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o Vinícius, mandar um abraço para o Henrique e dizer que é um prazer imenso poder fazer parte deste podcast. Eu sou Humberto, me chamo Humberto, sou formado em Direito, doutorando em Sociologia pelo Departamento de Sociologia da UFSCar e pesquiso religião, política e direitos humanos. E vou falar um pouquinho sobre direitos humanos. Acho que esse é um tema profundamente maltratado hoje em dia e é muita confusão quando há muitos discursos dissonantes sobre essa expressão de direitos humanos. E o que se transmite em alguns programas sensacionalistas, por exemplo, a ideia de que direitos humanos é a defesa de bandidos, especificamente algo restrito à carceragem. E isso é um profundo equívoco, né? Nós encontramos esses direitos positivados na nossa Constituição, o que é o resultado de um desenvolvimento histórico, de uma afirmação de direitos que já foram declarados em vários documentos anteriormente, de forma muito especial na Declaração Universal de Direitos Humanos, e diz respeito a coisas muito rotineiras, né, da nossa vivência, como, por exemplo, a igualdade de direito entre homens e mulheres, a possibilidade de livre manifestação do pensamento, o direito ao contraditório e ampla defesa, que é o direito de se defender plenamente em juízo, a garantia de que ninguém vai entrar na sua casa sem que haja um mandado judicial. Então, há uma série de questões que são extremamente fundamentais para a nossa democracia, como a liberdade de expressão, uma liberdade para se associar a organizações, partidos, a liberdade de imprensa. E tudo isso a gente está falando de direitos humanos. E, infelizmente, essa poluição do termo impede que a gente discuta de forma qualificada e possa avançar em temas que são profundamente relevantes hoje, como, por exemplo, a questão da propriedade. É um direito humano fundamental, está assim na nossa Constituição, a ter uma propriedade, bem como que as propriedades
desempenha sua função social. Ou seja, quando ocorrem ocupações resultantes de movimentos de moradia, muita gente acha que essas pessoas estão cometendo crimes. E, na verdade, elas estão fazendo valer aquilo que está na Constituição, que é o direito à propriedade diante de uma propriedade que não está exercendo a sua função social. Há ocupações que foram, que se direcionaram a terrenos ou extensões vastas de terra no meio rural que, de modo algum, têm sido trabalhados por seus proprietários. Estão deixadas ao léu. E aí, movimentos sociais vão lá tentar fazer valer aquilo que está na Constituição. Uma coisa fundamental hoje, pouco valorizado com esse movimento legalista que a gente tem, especialmente depois da Lava Jato, é a questão do advogado e as suas prerrogativas. Isso foi tremendamente... algumas, não vou dizer tudo, mas algumas prerrogativas do advogado, que são prerrogativas para proteger os seus clientes, foram violentadas no processo da Lava Jato. E isso é uma questão de direitos humanos, porque ser julgado por um juiz isento, numa investigação que eu consiga responder, ter a voz ativa para contradizer aquilo que estão imputando a mim, isso é fundamental. Então, a forma com que o magistrado trata as partes, os representantes das partes, como no caso os advogados, então tudo isso nós estamos falando de direitos humanos. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo e o tempo é curto, né? Eu acho que até conversei com o Vinícius sobre a possibilidade de a gente discutir, escolher até um tema de direitos humanos, porque é muito amplo, para a gente discutir futuramente e continuar desmistificando ou despoluindo a imagem extremamente negativa que tem se transmitido hoje. Tá? Uma coisinha antes de encerrar. Legítima defesa, o que muita gente hoje conservadora vai ressaltar, isso também é um direito humano fundamental, o direito de proteger a própria vida. Mas há muitas questões que, se a gente conseguisse trabalhar ou discutir de forma mais qualificada, até quem critica iria, com certeza, repensar suas críticas, porque diz respeito a toda e qualquer pessoa que está em sociedade. Eu agradeço mais uma vez pela possibilidade de participar. Um abraço, Vinícius, um abraço, Henrique. Então, muito obrigado, meu grande amigo Beto. É Beto para os íntimos, se você não é íntimo dele, chama apenas de Humberto. E assim nós vamos encerrando, vamos encaminhando para o nosso final. A gente quer agradecer muito a todos vocês que aguentaram a gente até aqui. Desculpa pelo comprimento do programa, é que a gente tinha muita coisa para falar, temos ainda muita coisa para falar, mas prometemos que os próximos serão um pouco mais enxutos e mais pontuais. Queria agradecer profundamente ao Bruno Manduca, que gravou o nosso cientista, Humberto Ramos, o nosso telar do dia, Gustavo Dicini, jornalista, que gravou as nossas vinhetas de transição, e todos os nossos apoiadores. Importante dizer que são apoiadores morais e emocionais, porque nós não temos apoiadores financeiros. Henrique, as suas considerações? Eu queria agradecer aos nossos nossas ouvintas e ouvintes, né, para fazer aquela saudação à nossa Dilmãe Vânia, né, nossas ouvintas e ouvintes. Gostaria de agradecer profundamente e depois, se Vossa Excelência deixar, eu faço aquela gloriosa introdução da nossa música de hoje. E ainda façam uma pequena paródia do nosso lema de governo. Antes, então, da nossa música, eu vou agradecer
Primeira coisa, eu queria dizer que nós estamos aí na nossa semana temática de personagens marcantes da teledramaturgia brasileira. Então, eu vou agradecer a todos vocês novamente, minhas queridas Nazarés Tedesco, em cima ou embaixo da escada. E também temos a música da semana, que é uma música temática com relação aos nossos sentimentos do que vai acontecer. Por favor, Henrique, hoje foi a sua escolha. Diga a eles por que essa música. Meus queridos e minhas queridas, brincadeira, que na verdade é duro acordar nesse país. A cada dia que passa, eu não sei vocês, mas cada dia que eu abro o olho e tenho que lembrar que eu sei ler, eu fico decepcionado com as manchetes. E então eu gostaria de fazer uma adaptação do nosso lema, desse desgoverno, que é Pátria Amada Brasil, para Pátria da Sofrência Brasil, né? Exatamente, porque me parece que a ministra da Casa Civil é a Marília Mendonça, e a sua prioridade de governo é exatamente o que ela, essa poeta moderna, classificou com Todo Mundo Vai Sofrer. Essa é a nossa música, então, que exatamente quem a gente quer não pode estar lá, e quem está lá não nos quer, então todo mundo vai sofrer. Então, se vocês derem uma olhadinha, é fantástica essa sofrência para esse Brasilzão. E abram suas cachaças, abram também suas cervejas e deliciem-se nessa noite. Muito obrigado, Henrique. Então, aí o recado da música da semana. Muito obrigado, Henrique. E Muito obrigado você. fica a dica, siga a gente nas redes sociais, @JatavaCheguei, no Twitter, no YouTube. E teremos um Face em breve. Vamos passar o endereço assim que tivermos ele bem sistematizado. Agradeço novamente a sua, parafraseando o grande colaborador da Lava Jato, Fausto Silva, a sua paciência. E Ô louco meu, brincadeira. fica aí a música baseada no poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, Boa Vista. Aqui não. Igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa,